Olá, tudo bem? Os Mensageiros de André Luiz, capítulo 48, Pavor da Morte. André começa dizendo: numerosas explicações do orientador atendiam às minhas indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo ali se reuniam tantos desencarnados? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam se reunir em lugares igualmente espirituais? Ou seja, para que eles tinham que vir num centro espírita na Terra? Respeitosamente interroguei Aniceto, que respondeu generoso: de fato, André, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos em nós, justos, né? Em nossa esfera de ação. Você mesmo, nos primeiros momentos da nova existência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento. Ou seja, ele não precisou vir a um centro espírita para se conscientizar de que ele estava do outro lado da vida. Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, se sentem possuídas de doentia saudade do agrupamento. Depois, assim, bem entre aspas, né? Doentia saudade do agrupamento. Como acontece no outro plano de evolução, aos animais, quando sentem a mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados nessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Interessante, né? Esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação ou aclimatação de certas organizações espirituais à vida nova, e designando a grande assembleia de necessitados, ele continuou: os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem nossa voz, se consolam com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos dessa espécie oferece proporções que você agora não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos e invigilantes que vieram colher benefícios nessa casa? Pois eles também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético e radiações vitais, proveitosas aos benfeitores desse santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas a entidades combalidas e inadaptadas ao plano espiritual. Você já ouviu alguém falar, né? Não mexe com a pessoa, deixa ela dormir, ela está trabalhando, né? Ela está trabalhando, ela está dando calor magnético, ela está dando alguma coisa, nada é em vão. Se ela não quer aproveitar e aprender, pelo menos ela está ajudando de alguma forma. Melhor seria
né? Como ele diz, não ser o preguiçoso, dorminhoco, estar lá querendo aprender, querendo evoluir, querendo se modificar. Mas cada um a seu tempo, né? As pessoas estão, pelo menos, ajudando as outras. E sorrindo, ele concluiu bondoso: tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão. Terminada a reunião com benefícios gerais, que não me cabe descrever os pormenores, Aniceto atendeu ao médico desejoso de aproveitar sua nobre ajuda junto aos clientes. Lembra que ele falou que ele precisaria de ajuda para 2 casos, lá no outro capítulo? Então, o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim, disse: grande número de vezes não só ministramos medicações aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que, no curso da moléstia, se encontram sob nossa assistência. Ninguém está desamparado, lembra? E são sempre muitos? André perguntou. Número crescente, elucidou atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas, na maioria dos casos, somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se dedicam a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos isoladamente. São nossos devotados colaboradores em todas as situações. Nos pusemos a caminho e, a breves minutos, estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega gentil nos conduziu ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos ali jazia gelado e rígido, tendo a seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro, notei que a desencarnada estava unida aos despojos, estava ali junto do corpo, né? Parecia recolhida a si mesma, sob forte impressão de terror. Fechava as pálpebras deliberadamente, receosa de olhar em torno. E o médico disse: o processo de desligamento dos laços fisiológicos terminou, mas a pobrezinha, às 6 horas, está dominada por terrível pavor. E apontando o cavalheiro desencarnado, que permanecia junto dela, cuidadoso, o receitista esclareceu: aquele é o noivo que a espera há muito. Nos aproximamos um tanto e ouvimos ele, clamando carinhosamente: Cremilda, Cremilda, vem, abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. Mas a jovem fechava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico, mas a pobrezinha continuava estendida, como na mesma posição cadavérica,
né? A mesma posição do cadáver, tomada de infinito horror. Aniceto, que tudo pareceu compreender num abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado, que se aproximou comovido, e o nosso orientador disse para ele: é preciso atendê-la de outro modo. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e se mostra amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já. Apesar do amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível emoção, neste instante em que sua mente flutua sem rumo. E ele considerou tristemente: sim, eu a estou chamando há 6 horas sem cessar, identificando seu terror. E Aniceto aconselhou: ausência de preparação religiosa, meu irmão. Porém, ela dormirá, e tão logo consiga repouso, a entregaremos aos seus cuidados. Por enquanto, conserve-se a alguma distância. E fazendo-se acompanhar do médico que assistiu espiritualmente a jovem nos últimos dias, não foi na hora da passagem, novamente mostrando para a gente que nós não estamos desamparados. Aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal: vamos, Cremilda, ao novo tratamento? Ouvindo-o, a moça abriu os olhos espantadiços e exclamou: ai, doutor, graças a Deus, que pesadelo horrível! Me sentia no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, me chamar para a eternidade. Aniceto observou afetuoso: não há morte, minha filha. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. E ela, confortada, perguntou: o senhor é novo médico? Sim, fui chamado para aplicar alguns recursos em bases magnéticas. É muito importante que você durma e descanse. E ela, de modo comovente, falou: é verdade, estou muito cansada, necessitando de repouso. O instrutor nos recomendou em voz baixa que prestássemos auxílio em atitude íntima de oração. E depois de conservar o silêncio por instantes, aplicou o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de alegria e o vi retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação, carregando consigo o fardo suave do seu amor. Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou: pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, ela não precisará de provas purgatoriais. Mas é lamentável que ela não se preparou na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, terá se adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. E desejoso talvez de consubstanciar, ou seja, de tornar mais substancial, a síntese da lição, ele rematou: como veem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus dos mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Ou seja, ela não era espírita, perceberam? Ela não tinha ideia de que a vida continua.
E como André disse, ela não tinha preparo espiritual, mas tinha o mais importante: bondade natural do coração. Cultivava espontaneamente a virtude. Então, ela foi assistida por médicos espirituais. André mostra mais uma vez que ninguém está desamparado. Além da ajuda do seu desligamento, seu amado veio ao seu encontro e insistiu em ajudá-la até que ele recebeu ajuda por não ter conseguido. E assim que ela foi ajudada, foi entregue a ele para que ele cuidasse dela. Nós que temos conhecimento da continuidade da vida e temos medo de passar pelo umbral, é simples. Está escrito aí: bondade natural do coração e cultivo espontâneo da virtude. E olha que lindo que ele fala: os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.